Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem assistindo a esse vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e nesta aula nós vamos continuar do ponto onde paramos em GIC, Gestão da Informação e do Conhecimento, na semana passada. Então, convido vocês aí a acompanharem esse vídeo e, dentro do possível, preferencialmente, assistam-no antes da nossa aula síncrona desta quarta-feira, dia 3 de março. Bom, vocês vão acompanhar aí o meu áudio e nós paramos neste slide que falava sobre a transição de era entre a sociedade industrial e a agora assim chamada sociedade da informação e do conhecimento. Nós vimos esses elementos que começaram a tomar forma a partir do final do século passado e que caracterizaram essa transição de era. Porém, o que nós vamos ver na aula de hoje é que, além da transição de era e desses elementos propriamente terem ocorrido, eles vieram, melhor dizendo, com uma série de desafios característicos de qualquer momento de transição e, mais especificamente, característicos desta nova era. O primeiro deles, que aí falado pela Jeanneret, é que a informação fornece um novo poder todo particular. Como assim? Informação é um novo fator de produção e também o mais valioso por se tratar de um tipo de recurso ou capital intelectual inesgotável. Ela é incorpórea, sendo facilmente duplicável, de uso instantâneo e simultâneo. O que a gente quer dizer? Se lá na era industrial o principal insumo era, por exemplo, a matéria-prima que seria trazida às indústrias para ser maquinofaturada e produzida e transformada, melhor dizendo, em produtos produzidos e confeccionados em larga escala, então você tinha uma espécie de recurso limitado. Por quê? Porque eu tenho que operar dentro de uma quantidade X de matéria-prima necessária à execução da minha produção. Se eu não tiver essa matéria-prima, esse insumo eu não produzo, ok? No caso agora da atual era da informação e do conhecimento, nós estamos percebendo que informação se assemelha muito ao oxigênio, no sentido de que ela é incorpórea, de que ela não é palpável, né? Não é tangível, mas nós precisamos dela numa base diária para existir, viver, sobreviver, chamem como quiserem. Isso implica entender que esse recurso informacional é o fator de produção atual. Sem informação, você, no mundo de hoje, não produz e, consequentemente, não vende, não comercializa, não oferece serviços. E que a informação, ao contrário dos insumos anteriores existentes, ela é instantânea, duplicável e simultânea. Ou seja, ela pode ser reproduzida muitas vezes em mais de um formato, o que é muito bom. A sua reprodução e transmissão é cada vez mais instantânea. Mesmo que eu estiver do outro lado do mundo, eu posso submeter e enviar informação a uma pessoa aqui no Brasil em questão de segundos. E nós podemos trabalhar, operar e ter acesso simultâneo em tempo real à informação, como é o caso das nossas aulas síncronas. Estão acontecendo de forma remota, mas para todos aqueles que assistem no momento que elas estão ocorrendo, simultâneas. Outro dos desafios pertinentes a essa nova era, no que tange à informação,
É tanto a questão do acesso quanto a possibilidade real de inclusão e de exclusão que a informação nos traz. Como assim? Primeiro, acesso. Por mais fácil que possa parecer, por incrível que seja falar isso hoje em dia, no século XXI, a gente sabe, a gente conhece, a gente já ouviu falar de um grupo de pessoas que não detém acesso à informação. Seja porque não tem condições econômico-financeiras, porque determinadas informações são cobradas, seja porque em determinadas circunstâncias você precisa ter um nível de acesso que é garantido a determinado grupo de pessoas. Por exemplo, quando você trabalha em uma empresa grande, né, de médio para grande porte, e ela opera com uma intranet corporativa. A intranet é a internet da empresa e você vai acessar ela com um login e senha. Esse login e senha configuram para o acesso todas as permissões que você tem. Então, se você vai lá na intranet, nesse exemplo, e procura algo que não abre, que não retorna, ou às vezes dá uma mensagem de erro, muitas vezes é porque você não tem permissão de acesso. Isso pode acontecer por uma série de coisas. O seu nível hierárquico perante a empresa, as permissões que foram dadas, você estar envolvido ou não com aquelas tarefas específicas, dentre outras. No caso da inclusão e da exclusão, nós temos também o paralelo com o acesso, mas se a informação é o principal insumo a se contar nesse século XXI, isso significa que aqueles que têm, teoricamente, acesso e sabem operar com ela estão incluídos na era da informação. Aqueles que não estão excluídos. E isso pode ser contemplado de uma série de prismas. Por exemplo, há quem diga que o mais básico de competência informacional hoje é você saber operar com o Windows e com o pacote Office. Porém, a gente sabe, às vezes tem até na família, no prédio, nos vizinhos, no grupo social que frequenta, pessoas que nem operar com Word ou com PowerPoint ou com Excel, de fato sabem. Às vezes sabem operar de forma básica, mas se você pede algo nesses programas mais elaborado, a pessoa não sabe fazer. E tem o caso das pessoas que não sabem nem editar no Word ou fazer apresentações no PowerPoint. No caso dessa analogia, desse desafio, é possível se considerar essas pessoas nessa visão como excluídas informacionalmente. Quem detém a propriedade dos estoques de informação é quem determina sua distribuição e condiciona potencialmente a produção de novo conhecimento. O que isso quer dizer? Eu sempre explico este primeiro item com os veículos e grupos e conglomerados de comunicação brasileiros. Hoje, já há algumas décadas, nós temos o domínio, né, o poder sobre as comunicações no Brasil, de forma geral falando, distribuídos entre 7 ou 8 grupos ou conglomerados midiáticos. Você tem, por exemplo, os Marinho, com as organizações Globo, você tem os Abravanel, com o SBT, você tem o SAAD, com a Band, você tem a Igreja Universal do Reino de Deus, com a Record e mais alguns. E a gente vê que esses grupos que podem ser considerados seletos, inclusive pelo número, porque 7 a 8 é um número seletivo pra caramba, eles determinam a distribuição. E até hoje, de algumas formas, eles condicionam a produção de novo conhecimento.
Por quê? Porque eles escolhem, de acordo com as suas políticas editoriais, como é que essa informação vai ser veiculada. E até em coisas simples que precisam ser discutidas, do tipo, olha, por que, que é interessante para a Globo, mesmo hoje, é, é, com tanta tecnologia disponível, manter um correspondente, ou mais de um correspondente, nos Estados Unidos, outro no Japão, outro na Itália tem um, outro na Inglaterra, outro no Oriente Médio. Por quê? Porque são áreas de grande concentração de fatos e eventos que se tornam notícia mundial. E é interessante até hoje arcar com os custos, né, de profissionais nessas localidades e em outras que eu não falei. Por quê? Porque mesmo com o recurso da tecnologia, esses profissionais que normalmente vão para lá por serem tarimbados, eles vão poder fazer um tipo de cobertura mais apreciada, teoricamente, pelo telespectador. O telespectador se sente bem ao ver uma figura familiar interpretando o fato, ou melhor dizendo, interpretando até pode ser, mas narrando, informando o fato, do que simplesmente receber a informação de forma fria ou impessoal. Tanto é que muitos dos que são ligados a esse tipo de exemplo de cobertura internacional, quando a Globo, no exemplo, muda o correspondente, eles ficam, uai, mas saiu o cara e entrou outro, mas por quê? Quando? A gente sente meio que quase que uma sensação de perda nesse sentido. Isso para falar do aspecto positivo, né? O segundo ponto, existência de risco real de uma fratura digital. Quando a gente coloca aqui a fratura digital, isso significa dizer que nós estamos falando de um rompimento, de um problema, de um acidente, de algo desagradável que pode acontecer quando se faz uso de recursos e aparatos digitais. Por exemplo, é cada vez mais comum que as pessoas recorram ao internet banking, seja na página, site do banco, seja baixando o aplicativo no smartphone ou no tablet, tudo bem. E os bancos têm trabalhado cada vez mais para garantir protocolos e critérios de segurança aos seus correntistas, aos seus usuários. Tanto é que tem bancos hoje que são só virtuais. Mas, porém, contudo, todavia, será que todo mundo que usa o internet banking está 100% seguro em 100% das ocasiões que usa de que o seu login, a sua senha não vai ser clonada e posteriormente usada para fins escusos? É algo bastante complicado. E tem a própria questão, perdão, do comportamento das pessoas. Por incrível que pareça, tem pessoas que até hoje usam internet banking em computadores compartilhados, fora da casa ou da família, ou em redes compartilhadas, que pode acontecer no serviço, por exemplo, na escola, ou até num bar, restaurante, tal. E você, quando usa uma rede compartilhada, você se submete a um risco, né, de alguém querer acessar os seus dados para fins escusos. Isso representa a fratura digital, quando ocorre. O terceiro ponto é exigência, ou no caso do acesso, da inclusão e ou da exclusão, ela exige uma formação e cultura diferenciada, do tipo reflexão e síntese, ou seja, ser e pensar devagar e rápido simultaneamente. Nós que estamos mais acostumados a utilizar os recursos digitais, virtuais, eletrônicos, sabemos que existem situações em que a gente age e opera quase que de forma automática. Clicar num botão, passar o texto, marcar uma caixa de texto,
né, situações corriqueiras, enfim, para operar. Mas tem determinados momentos que a gente deveria ir mais devagar e, por exemplo, ler o conteúdo ou a instrução de um novo programa, aplicativo, software que nós estamos baixando na nossa máquina. Por quê? Porque pode instalar cookies, pode instalar arquivos até de natureza maliciosa, certo? Sem a gente saber, e mudar algumas configurações e programações do computador, o que nos deixa geralmente muito irritados. Então, nós temos essa, entre aspas, experiência de que há momentos em que você deve pensar mais devagar e há momentos que você deve pensar mais rápido e que esses momentos podem acontecer de forma simultânea. Mas e as pessoas que estão excluídas informacionalmente falando? Acaba que elas até deixam de usar as comodidades e benesses do virtual porque elas se sentem fragilizadas, elas se sentem no risco de serem lesadas e ninguém quer isso, correto? Então, outro desafio que nós temos aqui é o novo poder da era da informação. Os produtores de informação estão nas mega-organizações e em alguns governos da chamada tríade. 85% do fluxo de informação, 80% do comércio, 70% da produção, 90% das operações financeiras, 80% dos novos conhecimentos científicos, entre outros. Buscam manter a todo custo sua superioridade econômica e suas vantagens competitivas tecnológicas, mais uma vez recorrendo ao exemplo das telecomunicações ou comunicações em geral. Até bem pouco tempo atrás, talvez até o início da pandemia, ousaria dizer, nós tínhamos, por décadas a fio, que as organizações Globo eram o maior conglomerado de comunicação brasileiro e um dos maiores da América Latina, diga-se de passagem. Mas nós estamos percebendo de um ano e meio, até dois para cá, que existem fatos e acontecimentos que estão mostrando que a Globo anda perdendo a sua superioridade e hegemonia econômica e vantagem competitiva. Como assim? A Globo, por exemplo, que era o império das telenovelas, ela tem não renovado contratos com estrelas e pratas da casa que ali trabalham há 20, 30, 40 anos. Me vem à cabeça agora Miguel Falabella, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Renato Aragão, entre outros. O Faustão também acho que está nesse meio, porque hoje, parece que esse ano é o último ano do programa dele, ele não aceitou renovar, por contenção de despesas, enfim. E a gente está vendo que isso, em alguns anos atrás, era impensável, mas hoje já é uma realidade. Outro exemplo é a hegemonia que a Globo tinha e a superioridade que ela exercia, até economicamente falando, no futebol. A Globo detinha o direito de transmissão de todos os campeonatos e jogos importantes de futebol. Mas nós estamos vendo nesse momento recente, sobretudo 2020 para cá, que essa hegemonia tem sido quebrada. O SBT está investindo como nunca investiu antes em cobertura esportiva, transmitiu a Libertadores da América, que é um torneio importante, contratou comentaristas e narradores para isso, de outros canais. Então, nós estamos vendo que, por mais que nesse exemplo se busque manter a superioridade econômica e as vantagens competitivas, a nova era é extremamente dinâmica, extremamente mutável. E isso significa que nem sempre, ou nem em 100% do tempo, isso vai acontecer. Esses produtores de informação ainda não podem dizer ao indivíduo o que pensar, mas induzem fortemente sobre o que pensar. O que isso quer dizer? Claro que os veículos de comunicação, para usar esse exemplo,
não vão explicitamente falar para você que você deve pensar de uma forma X ou ter uma interpretação Y a respeito do fato, acontecimento, evento que está sendo transmitido ou coberto. Mas a política editorial de um veículo de comunicação, como nós falamos há pouco, ela tem que privilegiar, muitas vezes, determinados interesses. Às vezes são políticos, às vezes são econômicos, às vezes são até comerciais. Então, ela vai fazer um tipo de reportagem ou cobertura jornalística que dê sinais, que dê momentos que induza o usuário, o espectador, a pensar de uma maneira parelha, de uma maneira similar ou idêntica àquela que está sendo veiculada. Para isso, e que já é uma dica antiga, mas sempre é falada, todo mundo que assiste telejornal, que acompanha não apenas o telejornal, mas as notícias, né, em geral, recomenda que, dentro do possível, veja o mesmo fato, a cobertura do mesmo acontecimento em emissoras ou veículos de comunicação diferentes. Por quê? Porque, por incrível que isso possa parecer, um veículo de comunicação não vai transmitir o mesmo fato e acontecimento da mesma maneira que o outro. Mesmo que for uma produção internacional, distribuída por uma agência de comunicação reconhecida como a Reuters, por exemplo, se incorporada no padrão Globo, vai ser transmitida de um jeito. No padrão Record, vai ser transmitida de um outro jeito. E aí compete a você, enquanto usuário dessa informação e enquanto espectador, comparar, fazer o fact-checking, mas além disso, comparar a notícia e a informação veiculada até para poder ter uma opinião e um ponto de vista. Então, todos os veículos de comunicação, no exemplo, podem e normalmente vão induzir de forma maciça sobre o que o usuário telespectador deve pensar. Mas ainda cabe ao usuário telespectador escolher aquilo que ele quer pensar a respeito de e a forma como ele quer pensar a respeito de. Por hoje é só. Eu vou parar o vídeo por agora. Por favor, assistam, preferencialmente antes da nossa próxima aula síncrona. E vamos abrir a aula de quarta-feira com comentários, dúvidas, perguntas a respeito deste conteúdo que vimos aqui na aula assíncrona. Então, por favor, tragam as suas considerações e lhes vejo na quarta-feira de forma síncrona. Até lá, pessoal. Muito obrigado.